Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de março. Ibovespa apresentou alta de 0,9%, batendo no nível lá mencionado já nas últimas análises, 46.600 pontos. O rompimento dessa região, a superação dessa região no pregão de hoje não foi algo muito significativo no meu entender, porque isso já vem de um movimento grande de subida, então torna-se mais significativo esse rompimento se patinar aqui nessa região e depois romper novamente. Patinar, que eu digo, é fazer uma correção no tempo aqui no gráfico de 60 minutos, aí torna um pouco mais importante esse rompimento. Se continuar a subida, o outro ponto que é importante, essa região de 46.600, é ela funcionando como suporte. Mas o fato é que o Ibov segue num movimento aí de retomada de uma possível tendência de alta de curto prazo, superando a máxima da semana passada, e é importante que o Ibov consiga se manter acima desse patamar, passar a usar essa região de 46.600 a 46.120 como suporte para demonstrar uma provável reversão de tendência de curto prazo. PETR4 teve um pregão bom, alta de 2,85%, dentro do que nós falamos já na videoanálise de ontem. O ativo conseguiu se manter aí acima de um patamar de resistência, a antiga resistência passou a funcionar como suporte, superou a máxima do pregão de ontem e estabeleceu um novo movimento aí de subida. Na realidade, praticamente um único movimento de alta que chegou num nível de resistência e agora apresentando ali um primeiro candle de correção de toda essa subida, o que seria mais positivo. Ficar um pouco mais aqui de lado, fazer uma correção um pouco mais fraca do que foi o movimento de subida e na sequência ainda gerar um novo candle de alta, um bom candle de alta no G60, ou seja, quando eu falo aqui mais um tempo, mais uns 3 a 4 candles aqui no G60, para depois proporcionar um candle de alta, aumentando a chance de até buscar novas operações na ponta compradora, principalmente de day trade. Principal desafio da Petro, da faixa dos 13,56, próximo à região de resistência, e depois R$ 13,83. Aqui nesse topo é 13,48. Então 13,48 a 13,56, primeira faixa de resistência, segunda na faixa de 13,83. Vale 5, pregão de hoje apresentou um candle de indefinição ao testar a resistência da congestão, que para mim, por mais que tenha um pivô de alta aqui, está dentro de uma congestão. Então continua da mesma forma, não muda nada o que eu falei ontem. Para buscar day trade acima dessa região, usando essa região de 26,84 a 26,64 como suporte. Enquanto ficar aqui travada, ela vai ficando cada vez, no meu entender, mais madura para voltar a cair, para gerar um novo movimento de baixa a favor da tendência do gráfico diário e também da tendência do gráfico semanal. Destaque aí no pregão, um dos destaques, BBSE3, já foi um destaque no pregão passado, aumentou aqui o seu movimento forte de alta, voltando para cima dos 23,66. Já tínhamos abordado esse papel aqui numa análise quando o ativo voltou para cima de um patamar importante de resistência, que para mim é uma resistência importante em torno de 23,66. Então fico de olho nesse papel. Eu vou fazer comentários em outros ativos a seguir, que é mais ou menos desse mesmo formato que eu vou falar agora. É um ativo que já vem de um movimento de subida e a partir desse momento ou busca compra via G60, que eu vejo mais arriscada, de comprar superação de máxima, comprar rompimento, ou o que eu mais me interesso é avaliar o comportamento do preço desse ativo usando essa região de 23,66, essa faixa de preço como suporte para buscar compra aí de um novo fundo ascendente, enfim, um sinal mais claro de retomada da tendência de alta desse papel no curto prazo e a favor de uma tendência também de alta de médio prazo. A CTIP3 também teve um pregão forte, um único dia já de forte alta, já vinha com movimento de baixa, em um único candle a ação detona todos os candles de baixa anteriores e fecha acima de um patamar que eu vejo como resistência importante, 25,17 no gráfico diário, e no gráfico semanal é 25,29, que ela fechou um pouquinho acima. Então, esse candle aumenta a chance da ação conseguir romper essa zona de resistência. Fato este que, tentando arriscar um pouco mais, como é só um primeiro candle de alta, seria uma alternativa buscar uma compra de superação de máxima, é um pouco mais arriscada, porque o movimento foi muito inclinado para cima. Ideal que essa superação viesse após
a mais uns 2 a 3 candles aqui de lado para depois gerar o rompimento e trabalha com stop aqui no G60. Seria uma alternativa. Enfim, que essa região de 25,17, que aqui eu vou botar mais ou menos por aqui, em torno de 25,17, essa linha aqui do gráfico diário, passe a funcionar como suporte. A gente observa que já está funcionando aqui no G60. Se amadurecer mais aqui uma correção para depois romper, traz essa chance de buscar uma compra aí na CTIP 3. Qual 3? Qual 3? Mesmo formato, candle forte para cima, alta de 4,07%, ultrapassando um patamar de resistência importante que ela não conseguiu da outra vez gerar sinal de alta acima dessa resistência, que é de R$ 21,00, por volta de R$ 21,11. Então, mais uma vez, o que eu ficaria mais interessado seria em algo nesse sentido, gerar alguma situação de suporte, mostrando o comportamento do preço como suporte aqui para gerar compra na sequência, usando os 21,11 como suporte. Arriscar aqui compra de rompimentos também seria algo possível aqui pelo G60, comprar essa superação de máximo, trabalhar com stop aqui embaixo, tentar projetar aí pelo menos 2 vezes o risco dessa operação, sabendo que o próximo ponto de resistência importante está na faixa de 22,11. O GPA3 também no mesmo formato, então o ideal que ela, para gerar compra depois de 3 pregões consecutivos de alta, é que essa região de 52,12, essa faixa de preço, passe a funcionar como suporte. Aqui no gráfico G60 já demonstra isso, funcionando como suporte. E aí também, assim como eu já comentei nas outras, abre a chance de buscar essa entrada até via G60, tentando estabelecer um stop mais curto possível e tentar pegar aqui uma continuidade desse movimento de subida. O próximo nível de resistência importante para esse papel, além da região aqui de 53,60, eu vejo mais por volta de 54,20. BRML3, assim como a gente falou ontem, é Core 3, que terminou abrindo com gap, aí o stop ficou muito grande, não deu para fazer a venda, mas o cenário favorecia essa possível venda em cima da ação. A RTR3 continua sendo válida e a BRML3, que está num ponto de resistência ali no gráfico semanal, demonstrando já um primeiro sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta dela, podendo aqui gerar uma formação, um início de uma formação de topo duplo que viria através dessa perda aqui de suporte. Então é um ativo que pode estabelecer alguma chance de venda aqui com stop mais curto, tentando pegar um movimento um pouco maior aqui para baixo, preferencialmente um movimento do gráfico semanal. E IP3, nós saímos hoje da posição comprada, dentro do que foi falado ontem, de forma coerente, a ação chegou ao nível dos R$16, chegou até a máxima de R$16,16, e ali, a partir desse momento, eu já disse que eu ia ficar monitorando. O ativo já vem de um movimento um pouco mais longo aqui de subida, chegando no nível de resistência no gráfico semanal, e aqui no G60 também tinha um movimento mais longo de subida. Dessa forma, eu estabeleci a minha saída como uma perda da mínima dessa última mínima ascendente, que aconteceu após perder aqui R$16,02, saída em R$16,01, com o lucro aí se aproximando a 3% na posição comprada. E saímos também da TCSA3, a ação terminou rompendo uma região aqui em torno abrindo com gap, depois tentou cair, não caiu e foi lá e superou os 7,15 e a gente saiu justamente nessa região de 7,15, ela terminou no leilão de fechamento jogando ela, o pessoal jogou ela para baixo aqui em 7,11, mas enfim, a saída aí com um lucro um pouco acima de 1% nessa posição de venda da TCSA3. BBS3, para quem está comprado, a ação acionou a nossa compra no pregão de hoje em R$19,22, comentada na última videoanálise e acompanhada dentro do Investmania de forma escrita. Então entramos comprando essa ação, fechou bem, alta de 4,59%. Nosso objetivo inicial segue ali na faixa de 20,09, não significa dizer que eu já vou sair em 20,09 de cara, eu vou avaliar como vai chegar nesse patamar para uma possível saída ou aí nesses 20,09 ou mais acima, ou dependendo de um stop de proteção até um pouco abaixo dos 20,09, como aconteceu em cima da IP3. O fato é que começou bem a operação, primeiro pregão forte de alta, vamos ver se ela continua esse movimento aqui de subida e não faz algo aqui semelhante a esse candle, que foi um forte candle de alta e depois só caiu na sequência. Então é isso, amigos, muito obrigado. O fato, esqueci só de comentar, que depois dessa subida a ação já deu mais do que uma relação risco-ganho de 1:2, logo não seria coerente sair mais perdendo dessa posição comprada, ou seja, stop pelo menos
em 19,22, que é o ponto de entrada, ou um pouco acima, considerando aí os custos operacionais. Um grande abraço, obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site da Autoviro.com. Até a nossa próxima videoanálise.